Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nos assistindo ao vivo e a você também que está aí acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula da comunidade Praticadamente e essa é a nossa segunda aula do nosso curso Os Caminhos para o Autoconhecimento. E seguindo a nossa série de aulas, a nossa professora e diretora Lilian Flig trará os conhecimentos básicos das leis herméticas. Bom, você sabia que as leis herméticas são um passo importante para o seu autoconhecimento? Não? Sim? Então fique aqui até o final dessa aula, que teremos uma prática que será muito proveitosa para você. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, praticamente, vou deixar o link na descrição abaixo desse vídeo e venha participar do nosso grupo, ok? Ah, e não se esqueçam de curtir esse vídeo. Lilian, agora eu passo para você. Bem, deixa eu abrir o som aqui. Boa noite a todos que estão presentes. Bom dia, boa tarde para você que está vendo depois. E hoje nós vamos trazer aí um assunto que eu gosto muito, né? Vocês vão ver que já tem vídeos aí no Praticamente falando sobre as leis herméticas, né? E hoje eu trouxe aliada ao autoconhecimento. E eu vou depois querer, se possível, der tempo, fazer uma prática assim com o pessoal com relação a esse autoconhecimento com as leis herméticas, né? E para isso eu vou começar aqui a compartilhar, eu estou com o celular também aberto, né? Leis herméticas. Bem, vamos ver por que elas são um passo para o autoconhecimento, né? Por que nós podemos usá-las? E para isso, eu venho trazendo aqui que as leis herméticas, né? Ela nos possibilita, quando você tem conhecimento dela, a administrar as questões com relação à nossa vida, de modo geral, né? E aí, e com relação à nossa saúde, inclusive, né? Eu trouxe aí, inclusive, para que vocês tenham essa visão das áreas que ela atende, que é trazer o equilíbrio emocional, o equilíbrio orgânico, social, econômico, espiritual, enfim, você conseguir ter a sua vida melhor estruturada, né? E para isso, eu vou começar a falando sobre hermético, né? Porque são leis herméticas. Para quem não sabe, né? As leis herméticas, esse nome hermético, ele vem justamente dessas leis. Por que nós usamos a palavra hermética, né? Um pote fechado hermeticamente, o conteúdo está hermético nesse grupo, né? Que não sai do grupo, está. Isso quer dizer o quê? Que está fechado. E quando é com relação a conhecimento, é que é de difícil entendimento. Porque as leis herméticas, elas eram passadas oralmente há muitos anos atrás, e quando foi em 1900, deixa eu ver, eu acho que no próximo, que eu trago aí alguns exemplares, né, para vocês verem, do livro, que tem as leis herméticas com toda a sua explicação. Foi no ano de 1980 que ela foi trazida para um formato de livro, com o título de O Kybalion, né, o Kybalion, né? Foi publicado esse livro exatamente explicando essas leis. E eles usavam nesse livro como autor ou né, no caso, pseudônimo, de três iniciados. E aí, três iniciados tem várias histórias por que seriam esses três iniciados. Ou seriam três sábios, outros diriam que é porque Hermes Trismegisto, o que é Trismegisto? Né? Que ele foi três vezes, recebeu três vezes o título de mais inteligente, mais sábio. Enfim, tem várias histórias com relação a isso. E esse Caballion, ele foi já apresentado em vários formatos. Né? Eu trouxe até ali formatos diferentes de livros que vocês conseguem comprar e achar na internet. Né? Bem, e aí a gente continua o seguinte: por que que as leis oferecem assim, um caminho para o autoconhecimento, né? Porque essas leis são leis que regem a realidade, que regem a vida. E para que você consiga entender essas leis, o ideal é que você siga ela em ordem. E compreendendo ela em ordem, você vai ver que uma é ligada na sequência da ordem correta. E vocês vão começar a perceber, quando vocês começam a ler e ouvir sobre essas leis e entender essas leis, vocês vão começar a perceber que todas as religiões, de uma certa forma, elas têm essas leis, que são sete leis, né? E essas leis, normalmente, as leis herméticas, elas são representadas por esse símbolo aí, que é um caduceu, que
é um bastão com duas cobras em volta, com essas asas, né? E em cima tem um elmozinho, né? Esse caduceu, ele tem toda uma história, né? Eles falam que é uma marca do deus grego Hermes, que mais tarde veio a se chamar Mercúrio pelos romanos, né? E que ele era interpretado como um emblema de paz e neutralidade, né? Porque o Hermes tem uma história que diz que o Hermes usava o bastão para interromper conflitos e trazer entendimento. Conta uma das histórias que ele estava no caminho dele, apareceram duas cobras que estavam brigando, e ele pegou antigamente as pessoas usavam muito esse cajado, vamos dizer assim, e colocou entre as duas cobras, e as duas cobras subiram esse cajado, por isso essa interpretação, sendo que aí cada pedaço desse caduceu tem um significado. Então, o bastão, essa vara, né, que alguns dizem que é de louro, outros de oliveira, ela representa o poder. Né? Você pode ver que várias imagens da antiguidade têm os deuses sempre com uma vara, né, com um cajado, ele representa poder. As serpentes que sobem nesse cajado representa a sabedoria e o conhecimento, outros dizem que representa a matéria e o espírito, né? E aí, você tem depois as asas, né? Que representa aí o zelo, a pesquisa, o cuidado, né? A atenção. Isso tudo é a representação da asa. E por fim, em cima tem aquele elmo, que é como se fosse um capacete que indica proteção. Então, essa é a representação desse caduceu, que você sempre ouve que fala sobre Hermes, as leis herméticas, você vê esse desenho aí, né? E como eu tinha comentado, temos que seguir a ordem dessas leis, né? Essas leis, elas vêm lá. A primeira lei, a do mentalismo, aí a segunda da correspondência, depois vem a vibração, a pluralidade, o ritmo, causa e efeito, e, no final, o gênero. E vamos entender como é que funciona essa lei, né? Por quê? E eu gostaria que vocês prestassem atenção, até para depois a gente poder fazer a nossa prática, né? O que que acontece? Primeiro, vamos começar lá com a primeira lei. Então vamos lá. Mentalismo, a palavra já nos remete ao quê, né? Ela, no livro lá, você já vai ver que ele vem colocando assim: o todo é mente, o universo é mental. E o que que ele quer dizer, né? Tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, ele passou pela nossa mente. De uma certa forma, tudo que nós conhecemos como realidade já foi uma criação mental, né? De uma certa forma, nós já imaginamos, já pensamos. Por isso que é falado hoje muito em dia, para a gente tomar cuidado com o que a gente vê com relação a reportagens, com relação a noticiários. Por isso que falam muito isso, porque tudo passa pela mente. Essa é a primeira lei, né? Aqui nós temos que ter a consciência que nós somos o que pensamos e que nossos pensamentos determinam nossa existência. Então, é imprescindível que nós conheçamos a nossa natureza mental para que nós possamos conhecer nossas limitações, nossas atitudes, nossas reações. Então, assim, para que a gente consiga fazer as coisas, nós temos que nos conhecer, nós temos que entender o que passa na nossa mente, né? Quando a gente fala autoconhecimento, é o quê? Você perceber o que passa na sua mente. Porque tudo aquilo que passa na tua mente vai ser o que vai ser manifestado na sua frente. Você vê, quando a gente faz uma meditação, quando nós fazemos uma auto-hipnose, a gente passa pela nossa mente, a gente imagina, né? Quando você vai construir alguma coisa, você também imagina. E as coisas que você vive o teu dia a dia, se você for refletir, você já pensou naquilo. Então, se eu desejo construir alguma coisa, fazer alguma coisa, o que que eu faço? Eu começo já a organizar minha mente aqui. Começo a filtrar o que vem na minha mente. Tem várias técnicas. Ah, mas eu toda hora vem pensamentos que eu não quero. Tem técnicas. Conheça como sua mente funciona, perceba o que vem na tua mente, preste atenção que você vai conseguir achar a técnica certa para ter os pensamentos certos e organizar esse pensamento, né? Então essa é a primeira lei. E aí nós vamos para a segunda lei. Segunda lei, a lei da correspondência.
Eu estou olhando para o lado porque eu Lília, estou com o celular aqui. Sim, ô, pode Lília, falar. cabe uma pergunta? Claro, Você pode pode... falar, pode falar. Quando você fala mente, mente é a consciência, é o cérebro, é o pensamento, o que que... Então, quando eu falo mente, é no que vem, nesse sentido, eu estou falando no que vem na sua mente. Não vou classificar aqui consciência. Quando a gente fala cérebro, o cérebro hoje já é consenso pelo pessoal da neurociência que o cérebro é como se fosse o hardware, é uma máquina, né? Hoje em dia já tem um estudo que a consciência, o cérebro só processa a consciência. Então tem todo um estudo em cima disso, muito profundo, do que é consciência e do que é cérebro, né? Que no caso aqui daria uma boa aula para falar sobre isso. Mas, se você quiser, depois até te mando uns vídeos com relação a isso. Tem assuntos muito bons com relação a isso. Só que, quando a gente fala em mente aqui, é no que você mentaliza, no que Você entra na sua pensa, mente, no que você você pensa. pensa. Tá. É. Porque às vezes você pensa e não fixa, aquele pensamento vem e vai. Você vai ter vários pensamentos, mas o que você mentaliza é o que você segura na tua mente. Entendeu? O que eu mentalizo é o pensamento que eu coloco uma atenção, é isso? Exatamente. Exatamente. Perfeito. Então, assim, nesse sentido que a gente fala que o todo é mental, né? E quando você fixa o que passa na tua mente, você pode dizer que você está mentalizando, né? E aí nós vamos para a segunda lei, que é a lei da correspondência. A lei da correspondência, ela tem lá no livrinho, se você for ver, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro é como o que está fora. Esse princípio, o que ele faz? Ele une as coisas, né? Esse princípio, ele equivale a dizer que tudo que criamos existe e conflui entre si, né? Você pode olhar para você, né? Você pode olhar para os profissionais, a característica que eles têm, né? O Sócrates, ele falava, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Por quê? Porque o que você é corresponde, ou como você se comporta corresponde a um reflexo. Então, a gente compreende normalmente a árvore pelo fruto, né? A correspondência é isso, é você perceber que existem diferentes fenômenos, né? E que o universo está contido em nós e nós estamos conectados ao todo. Você pode ver que quando, antigamente, as pessoas observavam, né, como é que eles começaram a ver o tempo, como é que eles começaram a ver que ia ter, por exemplo, uma cheia ou alguma coisa, eles observavam os animais, eles observavam as coisas, eles começaram a ver que tinha uma correspondência, por exemplo, quando a lua estava cheia, a maré ficava cheia. Quando a luz estava minguante e se plantava na lua minguante, os frutos não eram tão grandes, tão bonitos. Então, essa é a correspondência. É você perceber que o que tem lá tem aqui de uma forma equivalente, diferente, porém, de uma forma equivalente, né? E aí a gente começa a perceber o seguinte, que quando a nossa casa está bagunçada, a nossa mente fica bagunçada, porque é um reflexo. Né? Tem até uma terapia que, quando você percebe que a pessoa está muito bagunçada e você vai conversar com a pessoa, normalmente a pessoa está toda bagunçada na casa dela. Aí a gente fala assim: olha, começa arrumando uma gaveta, começa arrumando. Aí a pessoa começa a se organizar também. Por quê? Porque é essa correspondência. É você começar a perceber que o que você tem no lado de fora corresponde ao que você tem dentro. Então, quando a gente fala em correspondência, é exatamente essa observação, autoobservação e observação externa. Entendeu? Às vezes a pessoa fala assim: todo mundo é rude comigo, as pessoas não dão bom dia. E aí você a dar bom dia, começa a ser mais cortês, e você vai começar a ver esse reflexo, essa correspondência das suas atitudes. É a isso que se refere essa lei, a lei da correspondência. E aí nós vamos para outra lei, que é a lei da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Eu gosto muito dessa lei porque foi quando eu estudei e a matéria que a gente pega como
duro, né? Para a gente aqui, isso aqui está duro, né? E, no entanto, essa matéria aqui está vibrando. Ela está vibrando. Aí tem a diferença entre o líquido que está aqui, né? A matéria que está em forma de líquido e a matéria aqui é a velocidade e a vibração dela. E é bem interessante que isso relaciona, inclusive, ao nosso caminhar pela vida. O que nos faz vibrar, né? Nós somos o reflexo desse padrão vibratório, né? E se você perceber, você vai ver que se você estiver muito acelerado, a vida que procura equilíbrio, ela vai fazer coisas para você parar. E se você estiver muito parado, a vida vai te colocar para você se movimentar. Esse equilíbrio, você quando percebe que a vida anda nesse equilíbrio, que tem essa vibração, você começa a ter outro movimento, né? Porque você percebe que o universo está tudo em movimento. Quando a gente estuda com relação a todo o padrão da vida, você começa a perceber isso, você começa a perceber que a Terra, ela tem essa vibração, esse tempo, né? Quando você percebe que a Lua gira em torno da Terra, a Terra gira em torno do Sol, e que está tudo vivo e vibrando. Às vezes o Sol vibra mais forte, e às vezes ele dá uma desacelerada, né? E assim são nossas emoções. As nossas emoções também vibram, né? Então, assim, você entender que todas as coisas têm movimento e que uma hora a criança, você vê o próprio evoluir do ser humano, né? Quando a criança é pequena, as situações que fazem com que ela tenha essa energia de vibração, até uma certa idade, a criança está naquela aceleração, e nessa aceleração, nesse movimento que a criança está, ela cresce, né? Ela está vibrando, né? Até os 7 anos a vibração dela é maior, ela está desenvolvendo e tal. Aí depois dos 7 aos 14, isso aí já dá uma desacelerada. E aí vai ter essa mudança de vibração, vai mexendo nessa evolução, tanto física quanto mental e emocional da criança. Então, é com relação a essa vibração do universo que tem em todas as coisas. Todas as coisas. Né? E aí. Lilia, o irmão, acho que ele quer fazer uma pergunta. Pode fazer. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite a todos que vão nos ouvir depois. Lilian, você falando dessa vibração, né? Veio dois insights aqui. Reich, né? Ele fala que toda vida pulsa, né? Então, o que é vivo pulsa, tem um pulsar, uma contração e expansão. E quando essa contração e expansão está em harmonia, a pessoa está saudável. E Pietro Baldi, no livro A Grande Síntese, né, que ele fala que não existe diferença entre religião e ciência, ele fala desse pulsar também do universo, né, dessas leis que movimentam o universo, que o universo nunca está parado. Né, tudo tem um movimento natural, né, que é muito típico do que está vivo. Né, então o universo é um ser vivo também, né, como um todo. E a outra, em relação, quando você fala de vibração, que me veio à cabeça, tem um experimento que eles colocam vários diapasões, né, e batem no primeiro. E, de repente, todos os diapasões começam a vibrar, entrar em sintonia com aquele primeiro, né? Então, também isso acontece com aquele medidor de tempo da música, né? Eles colocam vários medidores de tempo e descompensam, assim, um diferente do outro, e, de repente, todos estão fazendo o mesmo movimento rítmico, né? Eles entram em sintonia, graças à vibração, né? Então, essa é a maior prova de que a gente tem que tomar cuidado com o meio que nós estamos, porque esse meio é que está promovendo essas vibrações em nós. Exatamente, exatamente. A gente estava conversando exatamente sobre isso antes, no offline aqui, no off. Né? Deixa eu complementar uma coisa também do IMO, que a vibração, a pulsação, ela tem um tempo, né? Então, a pulsação leva a gente a ver a frequência dessa pulsação, né? Pulsação, vibração, frequência. Então, por exemplo, o coração, ele bate, tum, tum, esse tempo, né? Quer dizer, na questão da energia, né? Tudo pulsa no universo. O que muda é a frequência de pulsação. Só para complementar. Exatamente. E o que acontece? Nós estamos vendo muitas pesquisas interessantes com relação à vibração, né? Que cada som
ele faz e no que ele reverbera no corpo humano. Né? Hoje em dia, nós temos, inclusive, medicina com relação a isso, com som dissolver, dissolver um tumor, né? Com uma vibração. Tem várias. Você consegue. Já tem pesquisa que mostra isso, que tem determinadas músicas, como a música de Beethoven, que promove aquela vibração, ela entra em harmonia, né? Essa parte da vibração é algo muito extenso, muito gostoso, e que hoje nós temos muitas pesquisas que não tinha antigamente. Agora vocês imaginam esse conhecimento todo que está sendo falado aqui antes de 1900, Imagina. antes do primeiro livro ser escrito, colocado no livro. E é interessante também que essas descobertas, tal, tem um cara chamado Lakovsky, então ele botou um ressonador de Lakovsky, que são vários metais e cada um vibra numa frequência. Aí ele colocava, tinha um aparato lá eletrônico, colocava uma pessoa no meio e punha dois, um de cada lado, e ele né, segundo o pouco escrito que sobrou dele, né, curava câncer, curava várias doenças. Exatamente. Quando você começava a fazer os órgãos vibrarem numa frequência específica que eles teriam que vibrar, né? Então, só que assim, né? Ao longo, todas essas grandes experiências, o próprio Reich, né? Todos eles foram de certa forma abafados, né? Eu não sei se Pega o você sabe, Lesmer. hein, o Roberto, o que acontece? Todos esses estudos com relação à vibração, com relação à lei da atração, e todos esses estudos que começaram a ser publicados de um período para cá, não sei se você já ouviu falar nisso, foi porque esse livro, Kybalion, foi escrito. Porque antes isso tudo era passado de boca. Quando esse livro foi escrito, em 1900 e pouco, começou a pessoal a estudar sobre isso, começaram a observar algumas coisas, e aí começou a ser falado várias coisas e pesquisado, que não era pesquisado, por causa disso. Entendeu? Então tem muito a ver. Se você vê as datas, batem muito. O que eu levantei aqui é assim, parece que tem uma força no mundo universal que impede que esses conhecimentos venham à tona, né? Parece que tem um grupo ou uma força, teorias da conspiração. Teorias da conspiração, né? Teorias da conspiração. Mas então, parece que tem uma força o que importa é o seguinte, olha só, se você tem o conhecimento dessas leis que nós estamos falando hoje, no caso, e você aplica isso na sua vida, você vai começar a perceber que outras pessoas vão começar a te olhar. E outras pessoas vão querer saber e vão começar a fazer. A questão é a gente fazer, é do micro para o macro, entendeu? E aí a gente começa a ver, por exemplo, que é necessário que isso tenha. Olha só a outra lei aí, a lei da polaridade. Exatamente, ia falar nela agora. Então, a lei da polaridade, ela diz o quê? Que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. Então, é exatamente isso. Você você conseguir ter a gestão das polaridades, né? É um desafio nesse processo todo nosso. E isso faz confusão, né? Gera dúvida, gera insegurança. Mas quando você começa a perceber a luz, você vai começar a ver a sombra. E se você vê a sombra, você vai ver a luz, né? O rápido e o devagar, a abundância e a escassez, o bom e o mal. Você vê, nós estamos numa plena, vamos dizer assim, demonstração de polaridade, em que nós temos brigas políticas que um é de um lado até do outro. Aí tem os times de futebol, que esse é esse, esse é aquele. Nós estamos bem no olho do furacão desse quarto princípio também, que refere justamente a essa força aparentemente contrária, mas que operam no mesmo contexto. Osho falava, Roberto, que essa lei da dualidade são dois lados de uma mesma moeda. E é muito interessante que ele fala assim: todo bem que você faz a uma pessoa, você está fazendo de mal a outra. Exatamente. Olha que interessante. Quando a gente vai lá numa reportagem e a pessoa põe uma reportagem que é um absurdo, e todo mundo fica, não sei o que, aí vai o outro e vai falar, vamos supor, uma reportagem que só fala de azul, 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 o outro fala, não, mas tem um vermelho e tal. Se você começa a colocar ali a oposição àquilo, você também está dando força para aquilo. Entendeu? Então, até mesmo o sistema de contagem, ele contabiliza isso.
Não adianta você falar, eu concordo, concordo, concordo. Se você falar eu discordo, você também está botando ponto por concordo. E essa lei da polaridade, como é que a gente aplica, por exemplo, na gente? Na PNL, tem uma questão que é muito legal, que uma criança está em cima do muro. Você não deve dizer para ela, não pule. Você deve dizer para ela, fique parada, pare, fique aí. Porque se você falar não pula, primeiro ela tem que pular para depois ela não pular. Que é um dos princípios da lei da polaridade. Exatamente. É por quê? Porque o oposto não significa que está em ausência do outro, não, o outro está lá. Entendeu? Então, assim, aí você percebe que tudo está interligado. A nossa polaridade está relacionada, se você for ver, com a nossa vibração e o nosso pensamento. Viu, Lília? Na psicologia, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Jung, né? O discípulo do Freud, o Jung, né? O Jung ele fala muito da sombra, né? Então, ele fala assim que uma parte do processo terapêutico é você ajudar o paciente a ele integrar a sombra dele, né? O que é a sombra dele? Aquele lado obscuro, aquele lado que ele nega, aquele lado que ele não gosta, aquele lado e ele acaba projetando no outro esse lado, né? Então, tudo tem os dois polos. Então, a pessoa, por exemplo, a pessoa que é muito boa, por exemplo, ela estaria negando o seu lado ruim, né? E o Jung fala assim que você tem que trabalhar a sombra, por quê? Porque a sombra ela tem muita energia que você podia estar usando para a sua. Então, por exemplo, vamos pegar um caso típico: pega uma pessoa muito tímida, muito medrosa, tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Então, o que ela está fazendo, essa pessoa? Ela está negando o lado dela, mais bravo, mais bruto, mais violento, mas que também ia dar um equilíbrio nessa pessoa. Então, Exatamente. uma pessoa mais equilibrada é uma pessoa que ela está. Ele fala, inclusive, ela fala assim que como é que é, o iluminado, né, para atingir iluminação, não é uma pessoa que fica vendo coisas de luz e tal, não, é quem olha para o seu inferno, né? Exatamente. Quem, quem olha para a tua sombra. Então, o que acontece? Se você for Pega. pensar, a polaridade, ela está relacionada com como eu estava comentando, né? Com a vibração, como você está vibrando, como é que você está, né? O que você está manifestando, e com o teu pensamento, com a tua mentalidade. Quando você percebe o que você pensa, como você vibra, e você começa a ter um equilíbrio por ter entendimento nisso, você vai trazer para o mundo, trazer para o seu dia a dia a polaridade adequada, o teu lado adequado para aquele movimento que você quer fazer. Entendeu? Então, quando você começa a entender o funcionamento disso, você imagina se até quando algo é postado nas redes sociais e você manifesta ali, você está ali atuando com a polaridade. Entendeu? Então, enfim. Eu queria falar uma coisa, aí também a gente faz pensar o seguinte, na questão da. Como a vida é uma coisa fluida, fluência, então, assim, é, qualquer são dois, tudo é polos, são dois polos, mas todos os. Se você fizer vamos dizer assim, se você ficar num polo ou no outro, todos os polos são ruins. Vamos pegar a ideia do taoísmo, né? A ideia, o caminho no meio. Então, me vem mais uma ideia assim, que a pessoa mais saudável é aquela que transita pelos seus dois polos. Ela não fica só parada num polo, né? Ela pode, no momento, estar num polo, daí vai no outro, mas daí eu não sei se seria o ideal ela manter um certo equilíbrio, né? Aí me veio também uma frase do Gaiarsa, né? Que a gente gosta dele, né? Já estudamos, lemos um pouco um livro dele, né? Ele fala, e perguntaram para o Gaiarsa, nesse mundo tão cheio de altos e baixos, o que é uma pessoa mais equilibrada, né? E ele fala, é uma resposta complexa, mas eu tenho uma resposta. A pessoa mais equilibrada nesse mundo é aquela pessoa que ela aceita que ela é muito boa, mas também que ela é muito filha da puta. Exatamente. Então, assim, ela fica bem com os dois polos, ela pode transitar pelos dois polos, depende da situação, depende do momento. É mais ou menos, acho que essa ideia que eu penso sobre a polaridade. A polaridade é exatamente você perceber que aquilo que é ruim tem um bom e o bom tem um ruim, que os dois lados eles são necessários, eles não são opostos nem antagônicos. Assim, eles não brigam, eles se completam, entendeu? Para entender melhor, só me corrija se eu estiver errado. Eu comparei com o teu exemplo que tu deu da água e do copo, né? Como eles têm vibrações diferentes, né? Então, a polaridade seria... Por que a dificuldade da neutralidade? Seria justamente porque são... Tanto que tem dentro quanto tem fora, eles vibram de forma diferente, né? Então, no máximo, na minha observação,
na minha humilde reflexão, seria perto do que o Irmo disse em relação a tentar chegar próximo da neutralidade, mas eu acho impossível chegar nesse equilíbrio, porque Olha o só, mundo ele está num movimento diferente da gente, e a gente depende do externo para ajustar o interno, a gente sempre vai ter esse conflito, né? então, Então, o que que acontece? Faz sentido? peraí, faz Pode sentido. falar. E a resposta está em Buda. Buda, quando você ouve Osho falando de Buda, Osho fala o seguinte: Buda era um ser que vivia na neutralidade. Então, o externo vibrava de um jeito, o interno das pessoas vibrava de outro, todos chegavam nele. Ele não se contaminava com nada disso. Ele absorvia tudo isso e neutralizava tudo isso nele. O que que acontece? Quando você fala em polaridade, você tem que. Para que serve, né? É para você reconhecer os dois lados e você apresentar o lado necessário de acordo com a situação. Entendeu? Então, por exemplo, como a Marcinha falou, tem a caneca e tem o líquido. Os dois são. Um tá líquido e o outro tá sólido. Se ela não fosse sólida, ela não ia segurar o líquido, né? Se fosse tudo líquido. Então, a polaridade no mundo que nós vivemos é necessário. Mas o quanto a gente demonstra essa polaridade, que lado a gente vai demonstrar, se vai demonstrar um lado ou outro, aí é que é a grande assim, é o grande equilíbrio. É você perceber que dentro de quando tem esse símbolo, né? Esse símbolo que tem um lado é totalmente escuro, mas tem um clarinho lá no meio. O outro lado é totalmente claro, mas tem um escurinho lá no meio. O que ele está mostrando? Que um tem dentro do outro. Hã? Esse é o princípio do yin e yang, né? Aquele desenho. Então, Dentro do eles yin se tem um pequeno completam. yang, dentro do yang tem um pequeno yin. Então, eles se Vai, completam. Aparece o lado necessário, aparece o lado necessário de acordo com a necessidade. Ele se manifesta. Aí é o equilíbrio. Não sim, tem o aí é certo nem o errado. perfeito, perfeito. Um é necessário para o outro. Você só dá valor à vida porque você sabe que tem a morte. Você só dá valor à saúde quando fica doente. Se você ficar saudável o tempo todo, você não toma conta do seu corpo para que ele esteja saudável. Aí você fica doente. Quer ver uma coisa? Tem gente que fala assim: a pessoa está saudável, eu tenho um monte de problema, tenho que resolver isso, aquilo. A pessoa fica naquela, né? Aí a pessoa fica doente, gravemente doente. Ela agora só tem um problema. Os outros problemas todos somem. Porque apareceu uma doença séria. Mas quando a pessoa está extremamente saudável, ela dá muito valor, ela briga por coisas que, quando ela fica doente, ela pensa: gente, para que eu briguei por isso? Então, essa polaridade é que nos ajuda a nos puxarmos para o equilíbrio. Entendeu? E vamos para outra. Vamos para a lei do ritmo. Essa aí dá pano para manga, né? Porque você Todas. põe na Não, prática. você... Você põe na prática, né? Não, eu estou equilibrado. Aí você vê um cara lá com uma faca no pescoço da sua filha, já, peraí, muda tudo. Aí você quer matar o cara. Aí você... Vamos para o ritmo, vamos para o ritmo. O ritmo, a lei do ritmo, diz que tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação, né? Então, o ritmo, ele nos acelera, né? E faz o tempo passar na velocidade, nas circunstâncias. Ele nos pede calma e leitidão para viver e sentir as mudanças, né? Então, compreender, o ritmo ele nos faz compreender o presente e o agora. E aí eu coloquei esse pêndulo de Newton, né? Pêndulo de Newton, que ele mostra esse movimento pendular que se manifesta sobre todas as coisas. Tudo precisa de ritmo e equilíbrio. Mas em certas situações, para manter esse ritmo, é necessário imprimir uma força. E é como desempenhamos a nossa energia a cada desafio, a cada obstáculo, que vai fazer a diferença. Então, de vez em quando, nós precisamos. Você vai ver que de vez em quando nós vamos precisar seguir o fluxo, sem nos contrapormos. E tem um momento que a gente precisa empregar uma força. Então, o ritmo, a lei do ritmo é isso: é você observar que tudo tem o seu momento. Tudo tem o fluxo e o refluxo, né? É exatamente isso.
E aí nós vamos para outra lei, que é a lei da causa e efeito. Essa daí é uma lei mais conhecida por todos nós, né? Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nenhum escapa à lei, né? Então, isso aí é muito óbvio, que a causa e efeito, ela nos chama para a responsabilidade de nossas ações e resultados. E de tudo que acontece. É resultado ou efeito de nossas escolhas. Ou da escolha do outro, porque às vezes nossa ação vai dar um resultado no outro, né? Então, aí, através dessa lei, ela nos mostra que não há coincidência, que existe uma consequência que ainda não sabemos localizar qual é a causa daquilo ali. Nós estamos começando a perceber que, com o avanço da ciência, que muita coisa que o pessoal colocava como milagre ou mágico tem um efeito. Por causa de equipamentos e tudo começa, né? Então, a gente começa a perceber que nós temos o livre-arbítrio, a tomada de decisão em nossa mão. E aí, a gente às vezes pensa assim, por que isso está acontecendo comigo? Mas, na verdade, você tem que pensar, o que eu fiz para chegar nesse resultado? Quando você muda a pergunta, você começa a entender melhor o porquê você está do jeito que está. Então, assim, a causa e efeito é para nós refletirmos sobre a causa e revertermos a nossa ação, pensamento e o comportamento. Viu, Lilian? E é sempre, tudo isso aí é sempre, tudo essas leis é sempre na dinâmica da vida, né? Não é uma coisa parada, é tudo uma dinâmica que as coisas vão acontecendo. A vida é dinâmica. E me vem a ideia da lei do retorno, né? O que você faz, volta para você de alguma forma. Exatamente. Mas aí cai assim, né? Se você faz o bem, volta o bem. Se você faz o mal, volta o mal. Aí choca um pouco com aquela outra lei em cima lá, que tem o mal. E vamos agora na nossa última lei, sétima lei, a lei do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios, masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da criação. Bem, essa lei do gênero é bem interessante porque ela está em plena revisão nos dias de hoje, né? Homens e mulheres estão se posicionando em seus papéis sociais e está aí ocorrendo uma série de ajustes. Mas, se você for perceber, tudo tem os dois. Tem o masculino e o feminino, né? Se você for ver, o masculino, ele tem algo de feminino. E o feminino tem algo de masculino. Né? É assim como o yin e yang, que a gente estava falando, né? A combinação das duas forças juntas é capaz de criar alguma coisa. Quando você tira um e fica só um ou outro, aquilo ali fica como uma roda quebrada, né? Então, a gente percebe que hoje em dia as pessoas estão muito conflituosas com relação ao gênero. Estão muito levantando a voz com relação que o certo é um, que o certo é outro, né? E que isso daqui é ruim, que aquilo é bom. E quando, na verdade, a gente tem que perceber que as habilidades masculina e feminina é que nos faz evoluir, é que nos faz ter habilidades. A gente tem assim, que começar a olhar para a gente e abraçar os dois gêneros que há dentro da gente, que tem em nosso interior. E que muitas vezes as pessoas ficam brigando. Né? O grande atrito que a gente vê hoje em dia é justamente isso, que um quer ser maior que o outro, um quer ter mais privilégio que o outro, um quer ser melhor que o outro, quando na realidade os dois se completam. E quando eu falo gênero, e no masculino e no feminino, não estou falando com relação à sexualidade. Porque quando você vê um casal de dois homens, né, e duas mulheres, você vai ver que aquele casal que consegue equilíbrio, tendo ali dois homens, é quando um representa o masculino e o outro representa o feminino nas suas atividades e no seu pensamento. Quando você vê um casal de duas mulheres que dão certo em termos de conseguir fazer as coisas, é quando um representa o masculino e o outro feminino.
Se os dois quiserem representar o masculino, se os dois quiserem representar o feminino, não vai fluir o relacionamento. Viu, Lilian? Complementando o que você está falando, na psicologia, por exemplo, que vê pai e mãe, né? A gente fala sempre em função paterna e função materna. Não necessariamente que quem faz a função paterna pode ser, por exemplo, o cara morre, né? Então, daí a mulher faz a função paterna, né? Acho que tem essa função. E mesmo com relação à sexualidade, né? Então, por exemplo, dois homossexuais, sempre tem um que é mais passivo, que é mais feminino, e mais função, e mais ativo, que é masculino, né? Então, até dentro da sexualidade também tem essa questão aí. Exatamente, exatamente. Então, assim, a pessoa, eu abri o chat agora, a Marcinha colocou a música né, do Pepeu Gomes, né? Ser um homem feminino não fere meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Quando a gente tem essa consciência e tem esse equilíbrio, né? Eu acredito que o grande problema que nós estamos tendo hoje, falando que as pessoas estão muito nesse conflito com sexualidade, é porque as pessoas não estão com autoconhecimento com relação a isso. Por isso que é muito importante, quando a gente fala o autoconhecimento, é você conhecer a sua essência, aonde está atuando o seu lado masculino e o lado feminino, né? Não necessariamente com relação à parte sexual, né? Então, assim, é bem interessante a pessoa ter essa consciência, esse entendimento, esse autoconhecimento. A cultura atrapalha muito, né? A pessoa ter esse autoconhecimento, né? Essa própria letra, né? Que o homem tem que ser X, né? O brucutu, e a mulher tem que ser uma Nossa Senhora, assim, uma coisa, né? Então, assim, esses estereótipos da cultura, né? Atrapalham as pessoas de aprofundarem, de se conhecerem, se permitirem coisas, né? Que atrapalha porque as pessoas não têm interesse de se conhecerem. Porque a partir do momento que o ser humano começar a ter interesse, ele não tem esse interesse no momento, né? Não tem. Eu acho que essa falta de interesse ela vem por causa de uma própria sociedade que nós temos com várias coisas aí que precisariam ser revistas, né? Então, mas aí a questão da boiada, né? A sociedade é assim, todo mundo faz X, você faz diferente. A própria aula de hoje, né? Caibalion, né? Ninguém lê Caibalion, pô. Então, assim, o pessoal vai ver outras coisas, vai ver, né? Então, assim, você se tem todo que mundo ser... lê esse Caibalion, poxa... Sim, todo mundo. Então, assim, a nossa sociedade, ela facilita essa coisa de rebanho, né? Todo mundo fazendo meio igual, tal. Então, aí que tá, né? Então tem a curiosidade, vem algumas pessoas que se afastam um pouco desse rebanho e que começam a pesquisar outras coisas, né? Eu acho que todo mundo aqui é um pouco assim, né? As pessoas de modo geral, né? Ninguém aqui é muito comum, não. Ainda bem que nós estamos num grupo à parte. Bem, Senão não estaríamos aqui. Bem, então aí, estamos chegando ao final, né? Tudo precisa viver de forma harmônica e integrada, nós percebemos aí. O efeito circular desses princípios nos faz retornar ao primeiro e reconhecer o que da realidade temos criado e produzido. E assim, como organização e pessoas, nós assim conseguimos encontrar novos significados e novas modificações quando a gente percebe isso, né? Quando a gente percebe que você tem a lei, vai seguindo a lei do mentalismo e vai, né, passeando por todas essas leis, interligando uma na outra, refletindo isso com relação à sua vida, com relação à sua profissão, com relação ao seu relacionamento, com relação à sua saúde, e aí você vai conseguir um equilíbrio, né? Então, aqui vamos finalizar. Esse é o nosso último slide, agradecendo vocês aqui, dizendo que nós do Praticadamente somos uma comunidade que acredita que a transformação acontece quando nos encontramos com a nossa verdade, e nós combinamos ciência, espiritualidade, práticas integrativas para ajudar você a se reconectar com a sua mente. Nós estamos fazendo uma série de vídeos, aulas, para trazer esse autoconhecimento e esse crescimento, né, para todas as pessoas. E sigam a comunidade no Instagram e no YouTube. Eu vou deixar de compartilhar um pouco aqui e interromper o compartilhamento. Consegui. Bem, o que acontece?
Essas leis herméticas, que estão em todas as coisas, nós podemos usar também na nossa terapia, quando a gente vai atender uma pessoa, ver se ela está dentro dessa lei. Às vezes ela está em desequilíbrio. Se você for analisar o quadro da pessoa que está atendendo, às vezes ela está num desequilíbrio. E aí você pode trabalhar, puxar determinadas coisas, e até, como o Roberto falou, já que a pessoa não lê esse livrinho aqui. Agora está fácil, né? Vem explicando cada uma das leis. O livro não é muito grosso, é fino, apesar que tem uns que eles escreveram mais, tem uns mais grossinhos, né? Mas tem uns fininhos que explica bem, né? Entenda isso para a tua vida melhorar. A gente pode incentivar a pessoa. Bem, o que acontece? Nós já aqui passamos muito da hora, André. Eu faço uma meditação gravada ou finalizo e. Hã? Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Então vamos lá. Se preparem aí, pessoal, para a gente fazer uma pequena meditação ou auto-hipnose. Na verdade, é mais uma auto-hipnose, né? Uma meditação guiada é uma auto-hipnose. Eu vou pedir que vocês sentem de forma segura na cadeira. A professora. A Lucilena Galvão agora está na moda. Sentem de forma segura na cadeira, que vocês possam relaxar. Quem está de vídeo fechado, está arriscado dormir, né? Deitado na cama. Mas fique de forma segura. Eu vou pedir que você dê 3 respirações profundas, inspirando, enchendo os pulmões de ar e soltando pela boca. Vai provocar um relaxamento melhor. Isso. Muito bem. Sinta e perceba que teu corpo está relaxando. E nós vamos começar a levar esse relaxamento por todo o corpo. Mas primeiro nós vamos imaginar uma luz vindo de cima, entrando pela sua mente, de uma cor gostosa, bonita que você acha. Escolha aquela cor que você gosta. Imagine essa luz entrando na sua mente, descendo por todo o seu corpo, passando pelo seu coração, aquecendo o seu coração e descendo até os seus pés, relaxando todo o seu corpo. E essa luz, ela expande. Isso. Perceba que a sua mente está conduzindo esse relaxamento em todo o seu corpo. Perceba que essa luz agora, ela se concentra com mais intensidade na sua cabeça, que representa a sua mente, mas na verdade, você começa a perceber que a sua mente é toda você, é todo você. Você começa a perceber que a sua mente, sendo você, essa luz é aquela cor que te acalma, que te relaxa. Percebe a sua mente relaxada e observando. Você, como observador, você começa a perceber também que essa correspondência que nós vimos da mente com o corpo está atuando em você. Porque a sua mente relaxada, calma, tranquila, está relaxando todo o ambiente à sua volta. Você começa a perceber que essa luz expande e, em correspondência com essa calma e tranquilidade no seu interior, está acalmando as suas relações, está acalmando o seu trabalho, está acalmando toda a sua casa, todo o seu bairro, toda a cidade. Você percebe que essa calma que você tem dentro de você está refletindo fora. E é muito gostoso sentir essa calma, esse relaxamento. Respirando no seu tempo e sentindo essa calma, você percebe que você é vibração. Essa luz vibra, uma luz e uma harmonia em toda a sua vida. É uma vibração muito gostosa. Essa vibração, ela te faz perceber a tua essência.
faz perceber o teu coração pulsando, vibrando, alimentando os teus sonhos, fazendo com que você consiga realizar o que você pensa, o que você mentaliza, com a força da vibração do seu coração. E você percebe que parece até que você consegue ouvir um som dessa vibração. E essa vibração te relaxa. Te relaxa. E você percebe que a tensão não mais existe. Você percebe como faz sentido esse bem-estar na sua vida. E você merece esse relaxamento, você merece esse bem-estar, porque você já passou pela tensão. Agora é só expandir para toda a sua vida esse relaxamento, esse bem-estar, essa harmonia. E você vai sentindo essa luz expandindo, expandindo. E você se sente uno com o universo. Você percebe que você consegue levar essa paz e essa calma para todos os setores da sua vida. Isso. Sinta que as cores mudam. Quanto mais você expande, quanto mais você se acalma, as cores vão mudando e você vai entrando no equilíbrio perfeito. Equilíbrio emocional, todas as suas emoções equilibradas. Equilíbrio orgânico, todas as células do seu corpo estão sendo restauradas. Com essa luz, ela restaura, trazendo as suas células na forma original de saudável. E você percebe que com o teu emocional e teu orgânico equilibrado, a tua vida social flui. A tua vida econômica flui. A tua vida espiritual flui. E se sentindo equilibrado e único com o universo, você percebe como a vida é perfeita. Como tudo acontece no momento certo. As suas reações foram as reações adequadas para o momento e pela experiência que você tinha. Agora, como ser expandido, você tem outras e melhores ações. Ações mais maduras, mais equilibradas. Decisões mais coerentes dentro do teu conhecimento. E você começa a perceber que sempre que você quiser, você pode fechar os olhos, respirar e voltar para esse equilíbrio. Com apenas uma respiração. Você vai voltar para o seu equilíbrio. Utilize sempre que você precisar ter o equilíbrio emocional, equilíbrio orgânico, equilíbrio nas suas relações, equilíbrio na sua mente. Para tomar as melhores decisões, é só você fechar os olhos e respirar e vai vir a resposta, vai vir a decisão correta para você. Muito bom. Perceba como é bom. E agora, mais tarde, você vai dormir muito bem a noite toda e acordar com uma nova ideia, com uma nova resposta para as suas questões do dia de hoje. E quem sabe, para as questões da semana. Isso. Agora, perceba que essa luz expandida, ela está voltando aos poucos para o seu ambiente e do seu tamanho corporal. Ela vai voltando para o seu tamanho corporal. E você percebe essa luz muito bem, muito gostosa, trazendo muito equilíbrio. Aos poucos, você vai percebendo que vai poder voltando com a sua consciência corporal. Devagar, no seu tempo. Eu vou devagar contar, de 1 a 5, mas é no seu tempo. Quando for o 5, você vai conseguir abrir os olhos se sentindo muito bem, saudável, com muita energia. Mas mais tarde você vai deitar tua cabeça no travesseiro e vai dormir a noite toda perfeitamente bem e relaxado. 1, sentindo os pés, as pernas, voltando a circulação,
2, você percebe seu quadril sentado, deitado. 3, você percebe a energia do seu dia a dia voltando aqui para a atenção no agora. 4, você consegue voltar com a sua respiração normal. 5, e no momento adequado que você quiser, com toda essa energia, abrir os olhos, se sentindo muito bem, muito disposto e muito relaxado, mas bem disposto. No seu tempo. Muito bom. Muito bom? Todo mundo acordado aí? Eu tô. Ah. Tá bom. Dalmo tá acordado ou dormiu? Dalmo acho que dormiu. Viu? Deu para ter o equilíbrio das leis herméticas. É isso aí. Bem, pessoal, eu vou encerrar, vou passar para o André, que o André está ainda acordando aqui, mas ele vai conseguir fazer um encerramento maravilhoso. Agradeço a todos que estão aqui presentes e você, se assistiu depois, aproveite esse conhecimento que antes era muito difícil de ser entendido e agora é tão fácil, né? Então, uma boa noite para todos e até a próxima aula. André? É isso aí. Então, pessoal, estamos encerrando mais uma aula do nosso curso, Os Caminhos para o Autoconhecimento. E espero que vocês tenham gostado e tenham relaxado também, para quem participou dessa hipnose, né, feita através aqui da nossa professora no fim dessa aula. Então, lembrando a todos que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, para vocês receberem os comunicados das nossas próximas aulas que vamos ter a seguir. Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a nossa professora de hoje, Lilian Flig, e a todos que estão aqui presentes ao vivo. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever em nossas redes sociais e assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!